deixa eu achar aqui que até agora, Lucas capítulo 1, a partir do verso 5, diz assim a palavra do Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Amém? Será que você pode fechar os seus olhos? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, obrigado por essa noite. Deus, fala ao coração desse que nos assiste hoje, que desses que estão aqui, desses que vão ouvir essa mensagem pela internet. Fala, Senhor, ao coração do teu povo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Queridos, antes de nós entendermos, de nós efetivamente entrarmos nesse texto, nós precisamos entender em qual contexto aconteceu isso que lemos, essa entrada de Zacarias no templo. Precisamos entender, em primeiro lugar, que antes do ocorrido, Deus estava há pelo menos 400 anos sem manifestar a sua vontade. 400 anos sem que um profeta fosse levantado. 400 anos sem que a palavra do Senhor viesse a alguém. E por tanto tempo, Deus sem falar, talvez muitos daqueles que eram responsáveis por entrar no santo templo, daqueles que eram responsáveis pelo sacerdócio, daqueles que tinham a incumbência sacerdotal, talvez muitos encarassem esse momento simplesmente como uma obrigação. Simplesmente como um momento em que se fazia uma obrigação para Deus. E queridos, num momento assim, de deserto espiritual, no momento em que parece que não tem mais saída alternativa, parece que Deus se calou, parece que Deus não fala mais, parece que Deus já não se manifesta mais, é no momento assim que Deus faz algo novo. É no momento assim que Deus faz, que Deus realiza algo novo na sua vida. Por isso, entenda que aquilo que Deus pode fazer na sua vida pode acontecer hoje.
não importa a situação espiritual que você se encontra, não importa o momento que a sua vida está, Deus pode fazer algo novo hoje. Deus pode fazer algo hoje. O texto no verso 5 começa falando a respeito de Herodes o Grande. Herodes que na época, aliás aqui não Herodes o Grande, mas Herodes que estava na Judéia, que era um dos filhos de Herodes o Grande, e que já estava vivendo uma vida corrupta, perseguindo, matando, e esse era o ambiente desse povo. E a Bíblia diz então que caiu a sorte sobre Zacarias. Caiu a responsabilidade do turno, no turno de Abias. O texto de 1 Crônicas, no capítulo 24, nós vamos ver que os sacerdotes eles eram divididos em turnos. Aliás, existiam dois grupos de sacerdotes, aqueles sacerdotes que eram a aristocracia sacerdotal, que viviam e tinham a administração, que viviam em boas casas, que moravam perto do templo, e os sacerdotes da ordem. E Zacarias fazia parte desse grupo de sacerdotes da ordem, que ministravam no templo, que organizavam o templo, que ofereciam, trocavam os pães da preposição, dos que ofereciam o incenso ao Senhor. Zacarias fazia parte desse grupo. Esse grupo era dividido em 24 clãs, e esses clãs eles eram sorteados para entrar no templo. Dizia-se que talvez um sacerdote da ordem, na sua vida inteira, tivesse a oportunidade de entrar uma vez no templo do Senhor. Por isso que entrar no templo não era qualquer coisa. Estar na presença de Deus, estar naquele lugar, era a oportunidade da vida desse homem, desse sacerdote. E, queridos, nós já podemos trazer para a nossa vida hoje, porque a Bíblia diz que hoje nós temos a oportunidade de estar no santo lugar, estar no lugar que Zacarias esteve face a face com Deus, tendo a oportunidade que Deus fale conosco. Quantas vezes nós chegamos na casa de Deus, no lugar que Deus fala, no lugar que Deus se manifesta, como se fosse um dia comum? Quantas vezes nós consideramos estar no lugar que Deus opera, no lugar que Deus fala, no lugar que Deus faz milagres, no lugar que o anjo do Senhor está presente, no lugar que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao teu respeito, no lugar em que o fogo cai, no lugar em que o Espírito do Senhor se manifesta, e nós consideramos um dia comum, um dia normal. Quantas vezes Deus está operando na vida de outros, Deus está operando na vida do meu irmão, Deus está fazendo algo novo na vida dele, e nós consideramos, nós achamos que aquilo é uma coisa normal, é uma coisa comum. Queridos, pode ser hoje que Deus vai mudar a sua vida, pode ser hoje que Deus vai fazer algo novo na sua vida. Esse homem, apesar de sacerdote, apesar de ser da família de Arão, apesar dele fazer parte daqueles que a sua herança era o Senhor, tinha algo que o incomodava. A sua mulher não podia ter filhos. A sua mulher, Isabel, era estéril. E nós sabemos que naquele tempo, uma família que não tinha filhos, era uma calamidade, meu irmão. Era um problema sério.
Era uma família que estava fadada a morrer, a acabar. Não ia deixar semente, não ia prosperar. Na visão daqueles homens, tinha algum problema com aquela casa. Ele já de idade avançada, mas entenda que quando o anjo do Senhor aparece a Zacarias, o anjo do Senhor fala para ele: eu ouvi as tuas orações. Porque apesar da idade, apesar do momento que estava vivendo Zacarias orava ao Senhor. Apesar do deserto espiritual que estava à sua volta, apesar do momento que a igreja estava passando, Zacarias orava ao Senhor. Ele clamava a Deus. Se você está aqui hoje, meu irmão, e você tem orações que ainda não foram respondidas, orações que Deus ainda não te entregou a vitória nas mãos, orações por pessoas que você ama, orações por aqueles que são da sua casa, orações pelos seus filhos, orações por um milagre, orações por algo novo de Deus. Saiba que essas orações não estão esquecidas diante de Deus. Deus se lembra das suas orações. Aleluia. Aleluia. E Zacarias então estava no seu turno. Na sua semana de servir ao Senhor. E foi feito um sorteio. E nessa sorte, Zacarias agora tinha que entrar no templo. Oferecer o incenso ao Senhor. Oferecer ao Senhor, queimar o incenso a Deus. Nós precisamos lembrar, queridos, que oferecer um incenso a Deus é coisa séria. Porque no passado, sacerdotes tentaram oferecer incenso a Deus, que não era feito conforme Deus havia mandado fazer. E por causa disso morreram diante do altar de Deus. As pessoas sabiam dessa história, aqueles homens tinham conhecimento dessa história, de modo que para entrar naquele lugar não poderia ser de qualquer maneira, não poderia ser qualquer pessoa, não poderia ser qualquer um escolhido para fazer, e nem um incenso feito de qualquer jeito, de qualquer maneira, conforme a cabeça de quem quer, talvez imaginasse ou quisesse inovar, mas tinha que ser conforme estava escrito na lei. Zacarias fez tudo certo, e quando ele entrou, a Bíblia diz que ele viu à direita do altar do incenso o anjo de pé, o anjo que falou com ele, o anjo do Senhor, e disse: eu ouvi as tuas orações, eu ouvi aquilo que você tem falado diante de Deus, eu ouvi o teu choro no quarto, eu conheço a tua dor, eu conheço o teu sofrimento. O Senhor está dizendo para você que não importa qual caminho você tem percorrido, desde que você tenha se colocado diante de Deus, se colocado diante do Senhor. O anjo então traz uma mensagem. Deus dá o histórico de Zacarias. E nesse histórico de Zacarias, mostra que ele sabe quem é Zacarias. E queridos, Deus sabe quem é você. Deus sabe os teus caminhos. Já viu? Quando pega o criminoso, aí tu acha que ele fez aquele crime ali a primeira vez, quando leva na delegacia, tem aquela ficha corrida.
a ficha começa a desenrolar. Antigamente eram aquelas impressoras matriciais que começava a desenrolar, a ficha ia lá do outro lado e voltava. O camarada já era conhecido do delegado. Uma vez teve um jovem aqui, que ele tinha problemas psiquiátricos, e ele falou: pastor, me leva, porque eu não estou tomando meu remédio, estou mal. E nós fomos levar ele lá no Pinel, ali em Botafogo. E quando nós chegamos no Pinel, o guarda do Pinel olhou para ele e falou: esse aí eu já conheço. E quando a gente entrou para falar com o médico, tinha uma ficha desse tamanho aqui, um arquivo da vida dele, de tudo aquilo que ele já tinha feito lá. Queridos, existe uma ficha diante de Deus acerca da tua vida, porque Ele te conhece. A Bíblia diz que ainda a palavra não te chegou à boca, e Ele já sabe o que você vai dizer. Deus sabe dos teus defeitos, dos teus erros, das tuas falhas. Deus sabe dos teus momentos de ira. Deus vê quando você fica com raiva, joga o celular na parede. Deus está vendo, meu irmão, quando você chuta o cachorro, quando você chega em casa irado, bate no filho, xinga a mulher. Deus está vendo isso. Deus está vendo. Mas sabe o que é bom, queridos? É que a Bíblia diz que quando Ele nos perdoa, Ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Que quando Ele nos perdoa, Ele não se lembra mais dos nossos pecados. A ficha que está diante de Deus não é para te acusar. A ficha que está diante de Deus não é para te condenar. A ficha que está diante de Deus é para dizer: isso aqui era o que ele merecia, mas agora ele está salvo, está liberto, porque eu morri na cruz por ele, ele agora está justificado em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Deus conhece Zacarias, Deus conhece você. Ele diz: olha, a tua esposa, hoje eu vou mudar a tua sorte, Zacarias. A tua esposa vai dar um filho, e você, não é você que vai escolher o nome, não. O nome dele vai ser João. João significa Jeová é um doador gracioso. Porque agora eu começo uma nova obra com o meu povo. Agora eu vou me mover pela graça. Agora a graça vai ser abundante. Agora a graça vai ser transbordante. Agora eu vou me evidenciar pela graça de Deus. Não que a graça não estivesse presente no Antigo Testamento, mas agora essa graça é evidenciada em Cristo Jesus. Porque Ele nos dá de graça, um presente de Deus. Ele diz: agora você vai ficar alegre, feliz, porque muitos vão ficar contentes com o nascimento dele. Vai ter festa na tua casa de novo, vai ter alegria na tua casa de novo, vai ter visita, vai ter chá de bebê lá na tua casa, vai receber fralda, vai fazer festa, vai receber os amigos, vai ter criança brincando no quintal, vai ter de novo, vai ter, aliás, pela primeira vez, outras preocupações. Entenda isso. Que o presente de Deus traz para você outras responsabilidades. O presente de Deus traz para você responsabilidades que você não tinha antes. E a primeira coisa que ele precisava fazer era crer nessa palavra. Porque o anjo prossegue e dá as características do garoto. O anjo prossegue e dá as características do presente de Deus. Daquilo que Deus vai fazer, da obra que Deus vai realizar. Ele diz: olha, o garoto não vai beber vinho, não vai beber bebida forte, vai ser cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno, desde o ventre da sua mãe. Ele já vai ser grande,
Ele é um garoto que nasceu para ser grande, entenda. Ser grande no conceito de Deus é diferente de ser grande no conceito do homem. Para Deus, ser grande não é quem tem vários diplomas. Para Deus, ser grande não é quem tem muitas propriedades. Ser grande aos olhos de Deus não significa nascer numa família abastada, rica, numa família tradicional. Ser grande aos olhos de Deus significa ser humilde. Esse jovem nasceu para viver no deserto. Esse jovem nasceu para viver afastado. Porque Deus tinha uma obra na vida dele. Porque ele era para ser grande. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus vai testificar a respeito de João Batista, dizendo que dos nascidos de mulher, não tem quem fosse maior que João Batista. Porque nasceu e viveu no deserto. Muitos de nós, queridos, estamos querendo ser grandes aos olhos do homem. Muitos de nós estamos querendo ser grandes, ter reconhecimento, ter cada vez mais recursos, acumular. Estamos querendo satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades, mas nós precisamos olhar para João Batista, que era grande aos olhos de Deus. Era grande porque tinha um chamado na vida dele e ele seguiu esse chamado. Ei, quer ser grande aos olhos de Deus? Entenda que Deus tem um chamado com você e viva por esse chamado. Entenda que Deus tem um propósito com você e viva por esse propósito. Viva por essa direção de Deus. Ah, pastor, mas essa direção me leva para o deserto. Mas essa direção me leva a viver uma vida que eu não quero, que eu não gosto. Me leva a viver uma vida que não é confortável. E desde quando o Evangelho é viver confortável? E desde quando viver no Evangelho é Deus satisfazer todas as tuas vontades? Ei, meu irmão, Deus te chamou para algo grande, algo sobrenatural. E por isso que muitas vezes Deus te leva por um conceito diferente, por um caminho diferente. Daquele que você está imaginando, daquilo que você está pensando. Talvez o que você planejou para os teus filhos, o que você planejou para a sua casa seja um caminho, mas Deus tem outro caminho. Deus tem outra direção. A semente foi plantada no coração deles. A semente foi plantada lá atrás. Mas é Deus quem vai conduzir. Entenda, quando João Batista cresceu, não tinha como Isabel, Zacarias, obrigar o menino a cumprir a vontade de Deus na vida dele. A função deles era simplesmente plantar, ensinar. Deus é quem levou o garoto. E agora já depois, homem, João Batista, a pregar no deserto. Ah, mas o Espírito Santo estava sobre ele desde o nascimento. Porque Deus é quem escolhe, querido, Deus é quem faz. A Bíblia diz que Ele já conhece, Ele já sonda e conhece o nosso coração antes que fôssemos formados no ventre da nossa mãe. Antes que fôssemos gerados, Deus já te conhecia, já te sondava. Porque Ele conhece você. Segundo, esse menino ia ser criado sem bebida, sem contaminação. Foi criado vivendo uma vida diferente. A sua alegria era diferente da alegria dos demais. Ele se alegrava com outras coisas, com outros parâmetros. Nós estamos educando muitas vezes os nossos filhos nos parâmetros do mundo e queremos que eles vivam de acordo com a obra de Deus. Nós estamos educando os nossos filhos de acordo com os parâmetros naturais e não estamos revelando para eles os parâmetros espirituais. Nós vivemos no natural, mas o que Deus quer fazer conosco, querido, está no sobrenatural, está no plano espiritual. Aliás, aquilo que Deus começa na nossa vida, que vai gerar resultado no plano natural, precisa começar no plano espiritual.
Ah, pastor, eu quero namorar. Estou aqui 10 anos nessa igreja, Deus não tem um varão para mim. Estou aqui, pastor, sofrendo, meu coração aflito. Não tem homem nessa igreja, pastor. E queridos, às vezes nós queremos, mas não buscamos em oração. Quer um homem de Deus, mas busca com as armas do mundo. Quer um homem de Deus, mas busca nos lugares mais distantes, onde os homens de Deus não estão. Diz que o ministério é outro. Pastor, meu ministério, eu vou no mundo, eu busco salvo. Deus salva. E queridos, às vezes nós estamos buscando com outros parâmetros. E o texto diz que ele era cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Muitos dizem que a obra de João Batista é diferente da obra de Jesus, porque João Batista só batizava com água, João Batista era o batistão, João Batista era aquele que não tinha experiência com o Espírito Santo. E que somente em Jesus que o Espírito Santo foi derramado, mas não é verdade, porque a Bíblia diz que ele já desde o ventre da sua mãe, ele era cheio do Espírito Santo, do poder de Deus. Talvez a evidência desse poder é que fosse diferente. Porque para cada um de nós, Deus tem uma evidência diferente. Deus tem um dom diferente. Deus tem um agir diferente. Deus tem um trabalhar diferente. E João Batista disse, olha, eu batizo com água, mas vai vir outro depois de mim, que é maior do que eu, que vai batizar com Espírito e com fogo. E ele, então, faz essa obra do Espírito Santo. E que obra era essa? A obra de arrependimento. A obra de proclamar uma palavra que muitas vezes confrontava, que mexia, que machucava. Que muitas vezes causava repúdio aos olhos de alguns. Porque a mensagem dele era: o machado está posto à raiz das árvores. Se não se arrepender, vai ser cortado. Se não se arrepender, já era. E é por isso que a Bíblia diz que ele veio então no espírito de Elias, que confrontou Acabe, que confrontou o erro, que confrontou o pecado, que confrontou a mentira. Ele vem então nesse espírito do verso 17 para trazer arrependimento, para converter o coração dos pais aos filhos. E daí nós temos a profecia de Joel, falando dos últimos dias, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, e que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Entenda, a geração dos pais estavam afastadas da geração dos filhos. Os pais já não conseguiam mais ensinar os filhos a obedecerem a Deus. Os pais já não conseguiam mais ensinar os seus filhos a servirem a Deus. Às vezes nós estamos tão envolvidos com a igreja, estamos tão envolvidos com as coisas de Deus, estamos tão envolvidos com a lei de Deus, que esquecemos de amar os nossos filhos. Esquecemos de dar aos nossos filhos tempo, atenção. Esquecemos de dar aos nossos filhos aquilo que eles necessitam. Ou passamos a mão quando não deveríamos. Ou somos duros demais quando não necessitávamos. Ou somos brandos demais. Ou duros demais. É por isso que Deus precisa restaurar esse amor. É por isso que Deus precisa restaurar essa comunhão. De uma geração mais velha, que precisa entender uma geração mais nova. De uma geração que está acima, que precisa compreender uma geração mais nova.
Porque quem precisa se abaixar é quem está superior. Quem precisa descer é quem está acima, querido. Imagine. A Bíblia diz que nós estávamos perdidos, nós estávamos em pecado, nós estávamos vivendo distante de Deus. Mas a Bíblia fala lá no texto de Filipenses que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas ele desceu, ele veio até nós. Ele estava na glória, Cristo estava lá na glória com o Pai. Na profundidade da sabedoria, do conhecimento, conhecendo e vendo e percebendo as coisas espirituais. Esteve presente antes da fundação do mundo, participou da criação. O texto de João vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Mas ele veio entre nós. Ele desceu no mesmo plano que eu e você. E às vezes, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, os pais precisam descer no plano dos filhos. Precisam descer. Às vezes nós precisamos descer para entender, para compreender. E aqui eu falo não só de filhos naturais, mas também de filhos espirituais. Porque eu sei que na tua caminhada com Deus, Deus já te deu filhos espirituais. Eu me lembrava esses dias de quantos já passaram por aqui, de quantos já não foram alimentados, vieram, foram abençoados. E às vezes, queridos, nós não conseguimos nos abaixar ao nível. Nós nos consideramos espirituais demais. E às vezes não conseguimos chegar e tocar no coração desses que se desviaram, que se afastaram. Às vezes nós lembramos só dos casos ruins, mas também tem coisas boas que aconteceram. Tiveram aqueles que passaram por aqui, a semente foi plantada, e esses saíram e frutificaram, geraram frutos. E hoje eu me lembrava disso, eu me lembrava de pessoas. Tinha uma irmã, uma jovem, eu fiquei pensando, eu preciso convidar essas pessoas para estarem aqui, para pregarem a palavra de Deus. Tinha uma jovem que a gente estava dando um estudo ali em cima, ela sequer conseguia entrar na sala, perturbada, atormentada. Hoje, uma mulher de Deus. Um jovem que estava constantemente comigo e que sofria, muitos diziam que ele tinha até esquizofrenia, sofrendo aflições de ordem espiritual, psicológica, psíquica. E hoje esse jovem está uma bênção, tem uma família, tem uma casa, é feliz, está na igreja, está firme. E às vezes, amados, nós valorizamos ou pensamos tanto naquilo que perdemos e nos esquecemos daquilo que Deus já nos deu. Porque por maior que seja o teu esforço, não são todos que vão se arrepender. João Batista foi chamado para pregar o arrependimento, mas será que todos se arrependeram? João Batista foi chamado para proclamar o arrependimento, e muitos se arrependeram, mas nem todos ouviram a sua mensagem, ou quiseram viver conforme a sua mensagem. Mas algo novo começou a acontecer. Porque o que importa, querido, não são aqueles que desprezam, não são aqueles que continuam vivendo as suas vidas normalmente, não são aqueles que ouvem por um ouvido e saem por outro. Importa é a obra que Deus está fazendo no seu coração.
Porque uma alma para Deus é importante. Um que muda de vida para Deus é importante. Um que tem um encontro com Deus, para Ele é importante. Tem festa no céu. Tem alegria, tem festa. E é por isso que essa era a obra de João Batista. Porque uma alma que se arrependia trazia alegria para uma casa. É por isso que Deus não desiste de você. É por isso que Ele te ama. É por isso que Ele investe em você. Porque Ele sabe que quando você se arrepender, vai ter festa, querido, vai ter alegria. A tua vida vai mudar. O teu sorriso vai mudar, o teu rosto vai ser transformado. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ele vai trazer a prudência dos justos e habilitar para o Senhor. A hora está avançada, deixa eu terminar. Ele vai habilitar para o Senhor, verso 17. Um povo preparado. Quem aqui já tem carteira de motorista? Aleluia. Falta o carro, né, irmão? Mas, queridos, quando nós vamos tirar nossa carteira de motorista, nós queremos a habilitação. Mas entenda que a habilitação, ela só tem sentido se eu souber dirigir. A habilitação só tem sentido se eu tiver passado pela experiência de estar à frente do carro. Tem gente que não quer passar por isso e daí tenta comprar a carteira. Tenta ser uma fraude. Tenta enganar. Mas o Senhor está falando, eu estou habilitando um povo para o Senhor. Um povo que passou pela experiência. Um povo que foi preparado por Deus. Um povo que foi conduzido por Deus. Quando você está aprendendo a dirigir, você não aprende sozinho. Quando você está aprendendo a dirigir, tem um instrutor do seu lado. E se você fizer alguma besteira, o carro é preparado, o instrutor pisa no freio, o instrutor tem um volante, em alguns carros tem um outro volante ali, ele consegue fazer alguma coisa. Deus está com você. Porque você está passando por uma preparação de Deus. E às vezes você não entende por que o carro para. Às vezes você não entende por que mudou de direção. Às vezes você não compreende. Mas é Deus conduzindo a sua vida. É Deus te preparando, é Deus te levando a um outro nível. É Deus fazendo algo novo na sua vida. É porque Ele está preparando, habilitando você para viver coisas novas. Está habilitando você a ser preparado por Deus. As coisas que você não compreende, as coisas que você não entende, é para você simplesmente dizer, obrigado, Senhor. Obrigado porque hoje eu aprendi algo novo. Obrigado porque hoje eu aprendi coisa nova. É por isso que você tem que constantemente estar com experiência com Deus, vivendo na presença de Deus, porque a mudança que Deus pode fazer na sua vida é hoje. Porque é hoje que Ele pode fazer algo novo. Zacarias viu o milagre, Zacarias viu o anjo, ouviu as palavras, mas a Bíblia diz que ele duvidou. E porque ele duvidou, ele emudeceu. Ficou sem palavras. Porque a incredulidade contamina. Porque a incredulidade se alastra. Então, para Deus é melhor você ficar calado do que abrir a boca para trazer falta de fé.
Para Deus é melhor você se calar do que você abrir a boca para espalhar, para dividir, para separar, para trazer desesperança, para trazer dúvida aos corações. Para Deus é melhor você ficar calado e esperar acontecer na tua vida. Entendeu isso aí, meu irmão? Entendeu, minha irmã? É melhor ficar calado, espera Deus fazer. É melhor ficar calado, espera o momento que Deus vai realizar e você vai abrir a boca cantando a Deus, como Zacarias abriu. Espera calado, porque Deus vai fazer algo novo e você vai conseguir expressar aquilo que está no teu coração. Quando perguntaram para Zacarias qual vai ser o nome do menino, Deus já tinha revelado. E Isabel falou, vai ser João. E quando olharam para ele, não, quem dá o nome é o pai. É João. Veio a confirmação. É na tua vitória que Deus vai abrir a tua boca. É na tua vitória que você vai abrir os teus lábios para glorificar. É no dia da tua vitória que você vai abrir os teus lábios para exaltar a Deus. É quando Deus se revela na sua vida que você precisa abrir os teus lábios e dizer, Senhor, santificado seja o teu nome, assim seja na minha vida, assim seja na minha casa, assim seja com a minha família. Oh, querido, Deus está habilitando você, Deus está preparando você. Ah, pastor, mas está tudo deserto. Ah, pastor, mas eu não estou vendo nada. Ah, pastor, por enquanto são só palavras, mas é a palavra que gera vida, é a palavra que transforma, é a palavra que faz realizar algo novo na tua casa, na tua família. Vai nessa palavra, porque Deus vai fazer algo novo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Será que podemos ficar de pé? Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quanto tempo você acha que Deus precisa para fazer algo novo na sua vida? Aliás, quando você espera que Deus faça algo novo na sua vida? Tem coisas que nós planejamos e nós falamos, quando isso aqui acontecer, vai ser maravilhoso. Quando isso aqui, aquela porta abrir, quando o juiz bater o martelo, quando, Senhor, o Senhor mudar a minha sorte, eu vou ficar como quem sonha. E às vezes a gente projeta isso lá para frente, mas também a gente não faz nada. A gente projeta lá para frente, porque na realidade a gente está dizendo assim, eu não quero fazer nada para chegar lá onde eu quero. Zacarias, por maiores que fossem os seus defeitos, ele estava na presença de Deus. Por maior que fossem as suas dificuldades, o deserto espiritual que ele estava passando, ele estava na presença de Deus, ele estava orando. Ele estava buscando a Deus. Enquanto ele orava, ele estava servindo a Deus dentro do templo, do lado de fora, tinham pessoas que também estavam orando. A Bíblia diz que ele demorou lá dentro, e as pessoas ficaram preocupadas, pensando, será que ele morreu? Será que aconteceu alguma coisa com ele? Aquele dia foi diferente de todos os outros, querido. Tanto para ele, quanto para as pessoas que estavam lá fora. Porque quando aquele homem saiu de dentro da nuvem, da glória, da presença de Deus, derramada ali sobre o incenso, representada por aquela nuvem de fumaça do incenso, Zacarias saiu mudo. Zacarias saiu sem poder falar uma palavra. Eu fico imaginando as pessoas em volta dele, por que demorou tanto tempo, o que aconteceu, e ele tentando expressar, tentando falar o que estava acontecendo. Saiba, aquilo que Deus te revela em oração, tem um momento certo de você falar.
Aquilo que Deus fala contigo no teu coração, tem um momento certo de você compartilhar. Aquilo que Deus revela para você, tem um momento certo de entregar essa revelação. Tem um momento certo. Para de ficar falando para todo mundo. Para de ficar falando, abrindo a tua boca para todo mundo para dizer aquilo que é mistério de Deus com você, aquilo que é propósito de Deus com você. Guarda. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos. Eu apresento meu irmão na tua presença. Apresento, Senhor, as suas dificuldades, debilidades, deficiências, as suas lutas, as suas provações, aquilo que ele tem muitas vezes tentado e não tem obtido êxito. Meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus que ouve as nossas orações. O Senhor é o Deus que escuta o clamor da tua igreja, Pai. E que hoje pode mudar, pode fazer algo novo. Ah, meu Deus, que possamos abrir as nossas bocas para glorificar o teu nome, Senhor. Tira dos nossos lábios toda reclamação, toda murmuração, Pai. Tira dos nossos lábios, meu Pai, toda palavra de dúvida, toda palavra cética, Senhor, que muitas vezes não compreende o teu agir. Ah, Deus, muda os nossos olhos, para que possamos enxergar, Deus, com os olhos espirituais, com os olhos da fé, aonde o Senhor está nos levando. Começa a gerar, meu Deus, no coração de cada um aqui hoje, Pai. Oh, Senhor, um espírito quebrantado, disposto, Senhor, a ouvir, Senhor, a tua voz, a tua direção e ser conduzido por ela. Meu irmão, bata na porta nessa noite. Clame ao Senhor nessa noite, porque o lugar da manifestação de Deus é o lugar de oração. O lugar da presença de Deus é o lugar onde o povo clama e ora. O lugar da manifestação de Deus é o lugar onde Ele diz para nós: eu ouvi a tua oração, e hoje eu posso mudar a tua vida, e hoje eu posso mudar a tua sorte, e hoje eu posso fazer algo novo por você. É hoje que Deus pode fazer algo novo. É hoje que tudo pode mudar na sua vida. É hoje que cadeias podem ser abertas. Oh, que aquele que vive em escravidão pode ser liberto. É hoje. Tira do cativeiro, meu Pai. Muda, Senhor, para que no final haja um cântico novo, um cântico de exaltação ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Abra os seus lábios em adoração. Aleluia. Glorifique o seu nome. Aleluia. Porque tudo se fez novo. Glória a Deus. Eu creio nisso. Porque Deus quer fazer algo novo. Deus quer mudar. O Senhor quer transformar. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela vida do meu irmão que está aqui. Obrigado, Senhor, porque por esse momento de fé, por esse momento, Senhor, em que ouvimos a Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra falou conosco. Antes de orar, se você quer receber uma oração no final, os nossos irmãos vão estar aqui, os nossos diáconos, eu estarei aqui. Quero orar pela sua vida, amém? Senhor, leva-nos para casa. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre a tua vida hoje e permaneça para sempre. Vá em paz. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.